Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre os problemas que alguns materiais estruturados podem ter. Eu estou esperando o pessoal entrar e conforme o pessoal for entrando, a gente vai conversando, tá bem? Então, eu vou lendo aqui o que vocês colocarem. Eu tenho algumas perguntas que eu incorporei no nosso material, tá bem? E à medida que eu for conversando com vocês, a gente vai trocando uma ideia. Eu vou tentar ler e responder depois que eu fizer essa breve apresentação, tá bem? Então, boa noite a todos que já estão aqui. Estou vendo a Angélica, Arlinda, Sirlene, Arandeua, Maria José, Valdiceia. Boa noite, gente. Então, sejam bem-vindos. E o que nós vamos fazer aqui hoje é uma breve discussão sobre os problemas de alguns materiais estruturados. Muita gente me pergunta que a gente pode fazer quando o lance lá não rola, quando não dá certo, né? Então, antes de eu responder o que a gente tem que fazer, a gente precisa entender algumas coisas. E essas coisas começam no entendimento do que é o material estruturado. Quer dizer, o que o material estruturado traz dentro de si, que não é mais uma novidade para muita gente, muitas pessoas já sabem o que acontece com o material estruturado, mas eu não posso deixar de passar um pouquinho pelas referências que a gente tem. Então, nós temos vários autores que falam sobre material estruturado, a gente tem muita gente que já definiu a estrutura com base em suportes visuais, como as práticas, uma das práticas com evidência que vem mais mostrando efeitos sobre a pessoa com autismo. Então, talvez vocês não achem como material estruturado, mas vocês acharão como suportes visuais e com a clareza na estrutura e na organização. Então, dessa forma, a gente precisa começar a partir daí. Ninguém inventou um material estruturado só porque ele é fofinho, ou porque ele é gostosinho de se fazer, ou porque a criançada curte, porque tem um grupo de crianças que não vai curtir. Existem algumas pessoas que, por mais que você estruture, parece que essa estrutura não é forte para contar para a criança o que ela precisa fazer. E aí é que a gente tem que caminhar um pouquinho em cima da análise que nós vamos fazer hoje, certo? O pessoal está entrando, boa noite todo mundo que está entrando, para alguns eu já disse oi, agora eu não consigo mais falar oi para todo mundo, porque já começou a vir bastante gente, eu me perco aqui, certo? Então, o lance dos materiais estruturados, ele passa pela questão da definição, né? Então, um material estruturado, ele é composto de algumas características, mas antes de pensarmos de qual característica do material estamos falando, nós temos que pensar nas características da pessoa que vai usar o material, que é o que a gente chama de estilo de comportamento, né? Ou estilo cognitivo. Nesse sentido e nessa perspectiva, existem nas pessoas com autismo um jeitão diferente de apreender algumas coisas. Ainda que o comportamento humano tenha suas bases, na verdade, o comportamento animal tem as suas bases, existem características do próprio autismo que o definem como autismo, e não como surdo, por exemplo, né? Ou não como um menino disléxico. E as coisas mais importantes desse estilo de aprendizagem passam pelo entendimento visual com mais força, passa pelos problemas na coerência central, que é na formação do contexto onde as coisas estão acontecendo, e não só olhando para um pedaço da coisa, como acontece no TEA. Então, o hiperfoco vem dessa perspectiva. A dificuldade de trocar atenção, isso é uma coisa executiva, né, de olhar para um pedaço do todo, não conseguir desfazer isso para trocar para uma outra coisa. Então, essas características que são da pessoa com TEA, independente do grau do autismo, a gente tem problemas executivos dessa forma, e aí nós temos que ver o quanto mais ele tem de problema nessa área, ou quanto menos ele tem problema nesta ou naquela condição de aprendizagem. E eu gosto de falar condição de aprendizagem,
Porque o material estruturado, ele é um dos elementos do ensino. Ele não é o ensino isoladamente. Então, se a gente desconsiderar o material dessa coisa maior, nós podemos ter alguns problemas. E é o que eu ando vendo muito, principalmente agora, em época de pandemia, algumas queixas que têm chegado para mim, elas fazem referência ao material, mas quando nós vamos analisar, a gente vê que não é o material o problema. O problema é o contexto onde esse material está inserido e até para quem esse material foi desenvolvido ou não foi desenvolvido, foi só entregue, né? Então, pessoal, o material estruturado tem algumas características que os definem, que a gente vai ver agora em seguida, e a resposta que a gente tem para quem é aquela, para quem precisar. Então, nós colocamos estrutura para quem, de fato, vai precisar dela no momento da vida. Independente se tem autismo, se não tem autismo, né? Em algum momento da vida eu posso precisar de mais apoio para algumas coisas e menos apoio para outras. E eu não tenho uma deficiência instalada em mim, cognitivamente falando. Eu tenho outras deficiências, mas eu não tenho essa deficiência cognitiva que me impediria de entender um pouco mais alguns conceitos abstratos, que algumas pessoas gostam de dizer que são coisas mais internas. Eu prefiro deixar isso como um mecanismo para cada um entender como é que vai definir isso, né? Mas para quem a gente vai fazer um material estruturado? Para quem precisar, não é porque é autista. E às vezes eu escuto muita gente dizer, é autista, precisa de material estruturado. Isso não é verdade. O que é verdade é que a estrutura passa pela necessidade da pessoa, e pessoas com autismo têm mais necessidade de estrutura do que outras pessoas com autismo em dada fase da vida. Então, entender, primeiro, quem é a pessoa que a gente está conversando, e isso parece ser uma coisa meio besta, de toda vez a gente fala isso, mas é verdade, né? Se a gente não sabe de quem a gente está falando, eu não consigo fazer material para essa pessoa. Depois, qual é o objetivo do material? Na verdade, qual é o objetivo da estrutura que eu estou colocando naquele material? Porque se eu estou falando de material estruturado, eu não estou falando do material original tal qual ele veio para mim. Eu não estou falando da caixa do puxa-puxa batatinha tal qual eu comprei no supermercado. Eu não estou falando da apostila do colégio tal qual ele me veio quando eu comprei. Eu estou falando de elementos que eu vou adicionar, elementos que eu vou retirar, ou até que substituições eu farei para não usar aquele material original, porque ele, em si, não passa nenhuma informação para aquela criança. Então, o objetivo do material depende de para que ele vai ser usado, em qual contexto ele vai ser usado, e em que medida eu vou fazer os ajustes que são necessários para essa ou para aquela criança. Então, qual é a estrutura que a gente vai colocar? Depende de qual é a necessidade. Quer dizer, é um menino que se perde em muitos estímulos, e aquele material tem muito estímulo, então eu vou ter que tirar. É um material que não tem sequência, a criança não sabe contar páginas, então eu vou tirar dessa estrutura de sequenciação numérica, porque essa ordem numérica não causa nenhum efeito, aí o cara não sabe o que fazer para procurar na página 20, depois ir para o anexo, depois voltar, e depende de alguém para fazer isso, porque se depende de alguém para fazer isso, o material não está estruturado, né? O material está só disposto em algumas coisas. Então, a estrutura que a gente tem vários níveis de estrutura, elas dependem de qual material eu estou falando, porque não dá para eu colocar estrutura numa coisa X para uma mente Y, né, para um estilo cognitivo Y. Então, entender esse mecanismo todo é que me joga para o acerto na busca da estrutura. Nisso, a gente chega nos elementos do material estruturado. Então, basicamente, quando a gente fala de material estruturado, nós estamos falando de 3 grandes blocos. O bloco da instrução visual, o bloco da organização visual e o bloco da clareza visual. Essas 3 coisas, elas são justapostas, elas acabam, de uma certa forma, embrenhando uma nas outras, mas elas são tão importantes que elas não podem ficar esquecidas. A gente não pode esquecer de que
na minha opinião, não dá para dizer, às vezes as pessoas me perguntam, prof, o que é mais importante? A instrução visual, a clareza visual, a organização visual? Não dá para dizer qual é, quem ganha essa briga. As três estão no ringue, e as três coisas precisam ser consideradas. A instrução visual é aquela que vai dizer visualmente o que eu preciso fazer. Então, instrução, porque vai passar a regra. Agora, não é uma instrução que depende do instrutor ficar falando muito o que tem que fazer. A dica verbal do instrutor é um complemento à instrução visual. E o material é tão melhor quanto melhor for a instrução visual. Porque quanto mais a criança já olha e aquilo está mais organizado para ele, melhor para ele se engajar e começar a fazer os engates que precisa para cumprir. Agora, ele só vai para frente se ele tiver clareza e organização. Porque é a organização que vai colocar cada espaço com sua função, é a organização que vai dizer quantos elementos eu tenho dentro de uma tarefa, é a organização visual que vai me dizer aonde esse material está, é o material que eu vou deixar no caderno, é o material que eu estou colocando numa apostila, ou é uma pasta classificadora que eu coloquei lá uma bailarina e coloquei as coisas ali, é um álbum, é uma caixa, é o que é. Então, na organização visual é que eu adiciono os elementos do ambiente físico, que vai me dizer o material que você vai fazer, o material estruturado que você tem, cabe aqui. O número de buraquinhos que tem aqui é exatamente o número de elementos que a gente vai colocar. Por exemplo, né? A gente, quando está ensinando uma habilidade, pessoal, a gente não cria conflito, a gente deixa para criar conflito depois, quando a gente já manteve a habilidade inicial, e eu quero generalizar esse conceito com outros materiais, e até com sobra de materiais, né? Para a criança aprender, fazer novas respostas a partir daquela que ela já aprendeu. Mas quando eu estou ensinando, eu quero ter certeza que ele está dando conta de aprender aquela habilidade, aquela tarefa que eu estou ensinando, a gente tenta colocar clareza, ou seja, o que é para fazer. Se gera dúvidas, e muitas vezes, antes da gente apresentar para a criança, a gente faz com alguém. Então, eu faço para mim, eu peguei lá todo o material, depois eu peço para alguém fazer. Falo, ó, dá uma olhada nisso aqui, vê se você está entendendo o que é para fazer. E se faltar informação, ou seja, se a pessoa que está fazendo não entendeu o que é para fazer, nós temos um problema aí com o material. Então, a gente precisa organizar de novo, reconstruir quantas vezes forem necessárias, até que ela atinja o objetivo. Normalmente, a gente faz isso 3 vezes, mais ou menos, né? Quando a criança não aprende. A gente reconstrói, a gente faz de novo, a gente tira elemento, a gente coloca elemento, a gente tira do saco, a gente bota no saco, a gente vai vendo, a gente vai testando as hipóteses que podem estar concorrendo com aquilo, até finalmente o material ter uma cara, finalmente o material ter um jeitão de material estruturado, certo? Então, guardem sempre essas 3 coisas. O material que você fez, o material que está aí na sua frente agora, ele tem instrução visual, ele diz claramente o que é para fazer, ele tem organização visual, ele me mostra onde vai cada coisa. Nós transformamos isso em área de armazenamento, área de execução e área de finalização. Ele é claro no que ele destina, a gente sabe. Então, na imagem que está aí para vocês, eu ilustrei assim rapidamente, mas o que vocês veem na clareza visual? Os remédios respectivos para cada dia da semana. Então, para não errar quantas cápsulas eu tenho que tomar no dia, na segunda-feira eu tenho os 3, na quarta eu tenho os 3, e conforme eu olho e já sei que já tomei, é porque não tem mais nada dentro daquela caixa. Então, nesse exemplo de clareza visual, também entra a organização visual, porque cada buraquinho tem a sua função. E também entra instrução visual, porque está escrito segunda, terça, quarta, quinta. Então, a gente faz isso, por isso que eu digo, elas acabam se sobrepondo, os 3 elementos acabam se sobrepondo, não dá exclusivamente para a gente dizer o que de cada coisa dessas 3 faz parte de uma tarefa. Normalmente, elas vêm as 3 juntas e as 3 atreladas, certo? E aí, a gente vem naquele lance, né? E se o material não está ensinando? Então, vou fazer uma pausa aqui, para a gente depois voltar no slide, né? Se o material não está ensinando, há algo errado. E vou dizer uma coisa para vocês, e a gente já sabe disso.
Se o material não está ensinando, muitas vezes, se não em quase todas as vezes, o problema não é da criança, o problema é do material. Então, a gente, olhando para o fracasso de um determinado material, normalmente a gente joga na criança. A gente fala, ele não quer fazer, professor. Ele sai da sala, ele come o material, ele joga a peça para todo lado. Não está dando certo esse material. Então, a culpa disso, na maioria das vezes, se não em todas as vezes, não é da criança. A culpa é do material e da forma como eu estou ensinando. Então, nós temos que... A criança vai ter que ficar ali, né? A criança está ali, mas o material pode ser modificado, a forma de ensinar pode ser modificada, o ambiente pode ser modificado, a estrutura que a gente faz, e essas relações todas podem ser modificadas, e é isso que nos interessa. Então, se o material não está funcionando, no sentido dele não estar ensinando a habilidade, porque o material, quando ele não é legal, ele pode estar ensinando outras coisas. Ele pode estar ensinando jogar fora, ele pode estar ensinando sair da cadeira, ele pode ser antecedente para um monte de comportamentos que a gente não quer ver, mas que a gente vê. Então, se a gente pegar lá das práticas baseadas nos antecedentes, muitas delas, e muitas vezes, quando a gente faz uma avaliação funcional do comportamento, a gente vai acabar chegando nos problemas com o material. Tanto é que quando a gente vai fazer uma avaliação de psicoeducação, né, do nível educacional, do nível psicopedagógico, no perfil dessa criança, normalmente a gente tem um item problemas com materiais, porque quando eu vejo que a criança não dá conta de segurar aquilo, ou que o material fica bambeando na mesa, os elementos são muito soltos, né, uma caixa inteira com um monte de bolinha, quer dizer, muitas vezes, o que causa um problema no comportamento e essa recusa tá ligado ao material e não à pessoa, né? Então, essa inversão a gente precisa aprender a fazer. Então, se o material não está ensinando, primeira coisa que eu sugiro para vocês, deixa eu tirar esse brand daqui, esse banner, para melhorar para vocês aqui. Então, se o material não está ensinando, gente, primeiro, vamos reavaliar a pessoa. Então, são, na verdade, 4 coisas importantes, né? Reavaliar a pessoa, a criança, o estudante, mudar os objetivos, reconstruir a tarefa e rever os procedimentos. Então, no item reavaliação da pessoa, vamos responder: será que a sua avaliação olhou para as habilidades emergentes ou somente para as que estão falhando? Ou seja, será que a criança que está com você só erra? Ou tem alguma coisa ali que é legal, que está quase aparecendo, que ele está quase fazendo, e é a partir daí que a gente precisa olhar? Porque um grande erro que a gente vê em avaliação é começar com as habilidades que não existem. Então, a gente precisa ensinar, obviamente, ela não existe, mas o que é que ela está quase fazendo? A gente chama isso de reserva. Que comportamento, que habilidade ela tem que está emergindo, aquele que já está saindo uma fumacinha, mas não pegou fogo ainda. Porque aquela que pegou fogo, ele já sabe. Aquela que não tem nem fagulha, vai demorar um pouco mais. Mas existem aquelas que estão quase aparecendo. Sobre essas é que a gente começa a trabalhar, por isso que quando a gente faz o PEP, as habilidades emergentes são aquelas que a gente chama mais atenção no começo, porque muitas vezes uma falha na avaliação, ela me leva a uma falha no elenco dos objetivos, né? Então, volte na avaliação, dá uma olhada aí na avaliação que você fez, pontue por onde você está começando, qual é a seleção de objetivos que você fez, por onde você pegou essas metas, certo? Isso é muito importante da gente considerar. Depois a gente vai mudar o objetivo, depois não, ou mudar os objetivos. Então, será que os objetivos, e olha só, os objetivos do preparo de um material, ele é anterior ao preparo do material. Não dá para eu pegar um material bonitinho ou um material legal e falar, eu vou usar com o João, mas eu não sei se o João precisa. Olha que legal, vou levar para fazer com a Mariazinha. Se a Mariazinha precisar, manda bala. Mas se a Mariazinha não precisar, pode ser que a gente esteja criando um problema. Então, os nossos objetivos, eles são levantados antes de você fazer o planejamento e antes de você pôr a mão na massa
e começar a construir esse material. Então, será que esses objetivos que você determinou estão claros, são mensuráveis, ou seja, são tangíveis, para a gente poder avaliar? Isso eu tenho falado dia e noite, constantemente, em todo mundo. Então, tangibilidade. Então, será que eu consigo medir, de fato, qual é o comportamento que a criança tem que demonstrar para eu dizer que ela passou, falhou ou está emergindo numa habilidade? Então, se o meu item por exemplo, fazer um pareamento de formas, eu vou definir como critério que ela precisa cumprir com X grupos de X formas em tantas tentativas. Se ela conseguir fazer isso no critério que for determinado, eu coloco como passou naquele item. Né? Se você deixa isso muito amplo, muito aberto e colocar só como discriminar formas não me dá qual é o comportamento de fato que a criança tem que fazer. Tá? Então, às vezes, o levantamento desses objetivos me levam a um erro metodológico mesmo, de procedimento. E aí fica incompatível o que eu estou definindo com aquele material que eu vou oferecer. Por isso que a gente tem que reconstruir a tarefa. Então, a gente vai... considere essa possibilidade, gente. Eu já escutei muitos alunos meus, depois de uma tarefa feita, quando a gente está em supervisão, eu digo, olha, eu acho melhor você desestabilizar isso que está aqui, porque eles estão todos grudados, por exemplo, isso é um erro bem comum, metodológico, do material estruturado, né? E vamos deixar ele flexível, justamente para a gente provocar novas respostas sobre a mesma habilidade, tá bom? Aí a professora fala assim, ai, tá tão bonito, prof, vou ter que cortar tudo? Vai ter que cortar tudo. Então, considere que pode ser necessário gastar material, essas coisas todas, que pode acontecer. É uma frustração para a gente, porque muitas vezes a gente acha que o material é show de bola, mas na hora que a gente vai aplicar de verdade na criança, a criança não sabe o que fazer com aquele, né? Então, considere isso. E pense, como é que eu posso modificar? Tem muitos elementos, tem poucos elementos, tem muita cor, tem pouca cor. A cor é um elemento importante ou a cor vai atrapalhar. Então, isso a gente tem que fazer junto, muitas vezes, né? Quando a gente está junto numa situação, a gente, no planejamento de algo para a criança, a gente, antes de pôr a mão na massa e recortar, colar, plastificar, ou sei lá o quê, a gente se organiza dessa forma, certo? Então, tá. Depois eu vou ler aqui o que vocês estão falando, tá? Muito bem. Vamos lá. Depois, reveja os seus procedimentos. Como é que você está ensinando? O que é que você está fazendo? Você está ensinando com base de, sei lá, modelagem? Quer dizer, você vai pegando na mão com ajuda física total, depois você vai tirando a sua ajuda. Ou você está ensinando por modelação, por exemplo. Você faz primeiro e o seu modelo é que vai fazer com que a criança faça a atividade. Você vai dizer para ele o que é que tem que fazer. Quer dizer, às vezes, e muitas vezes, é o procedimento de ensino que não dá voz ao material com estrutura. Porque não achem que a criança vai ter um estalo, vai ter uma coisa assim, iluminada, que vai aprender a fazer. Ela precisa ser ensinada a isso, né? Então, pense aí agora, como é que eu estou ensinando, né? O que eu posso fazer para modificar o que eu estou fazendo? Isso é muito fundamental. E aí que entram as práticas baseadas em evidência, porque existem várias estratégias de intervenção que a gente usa justamente para mexer com essa forma de ensino que você está fazendo aí. Então, fechando esse momento, reavalie a pessoa, muda os objetivos, reconstrui a tarefa e reveja os procedimentos, que para mim, o primeiro item de reavaliar a pessoa e rever os procedimentos são muito, muito fortes. Porque se eu tenho uma avaliação forte, eu vou ter levantamentos de objetivos consistentes. E se eu tenho procedimentos de ensino consistentes, eu tenho um organismo que aprende. Então, essa é uma visão, assim, basicona, né, de como a gente leva esse lance, mas é justamente nessas 4 coisas que eu vejo falhas. Então, eu separei de acordo com que muitas e muitas pessoas me perguntam, isso independe se é mãe, se é profissional, se é professor, se é terapeuta, normalmente a gente cai num desses 4 elementos aqui. Então, eu sugiro que vocês sempre olhem, se reorganizem, para a gente dar uma olhada nisso aí, certo? E aí, e quando o estudante não quer fazer?
Quando o estudante não quer fazer, vamos pensar. Será que você está mesclando as fáceis com as difíceis? Isso é muito bom a gente fazer uma pausa para conversar sobre isso, e tinha uma pergunta relacionada a isso no meu Instagram. Professor, eu tenho que dar só as que ele sabe, ou eu tenho que dar só as que ele vai aprender? Você tem que fazer as duas coisas. Normalmente, a gente sugere que o primeiro momento de ensino, a gente já vá com algo muito motivador, e aí já mata esse item de se estar levantando os interesses, para que ele se engaje na atividade e seja reforçado por isso. Então, para aumentar o que a gente chama de operação motivadora, que é o que vai me engajar em alguma coisa, comecem um dia com algo mais legal para ser feito e de amplo domínio, que é para a criança garantir que vai estar ali engajada na tarefa, e aí a gente oferece um segundo com um pouco mais de dificuldade, apresenta uma situação nova. Nós que trabalhamos com o Teach, normalmente a gente começa em área de trabalho individual, independente, que é para garantir que ele faça de verdade. E em seguida, depois que ele estiver ali num momento de autonomia, qualquer nível de autonomia, né, a gente vai para o ensino individualizado 1 para 1, que é uma aprendizagem nova, porque ele só vai fazer 1 para 1 normalmente quando não sabe o que está fazendo ou ainda está aprendendo alguma coisa. Ele não, essa coisa ainda não faz parte de um repertório de coisas independentes, quer dizer, ele não cumpriu com o critério para dominar aquela habilidade ainda. Então, por isso que a gente tem a área de trabalho 1 para 1, a área de trabalho independente, grupo, lazer, e assim a gente vai fazendo um rodízio com as crianças, né? Se você atende mais de uma pessoa nesse modelo, é possível que enquanto um está ali trabalhando na área independente, o outro está no 1 para 1 com a gente, e a gente monitorando o que aquele está fazendo, né? Se você trabalha com 2 crianças, pode estar uma num momento mais livre, ali na área de lazer, enquanto o outro está no 1 para 1, enquanto o outro está na área de trabalho 1 para 1, no trabalho de ensino, de verdade, né? Então vamos lá, você está mesclando as fáceis com as difíceis, você está levando em conta os interesses, você está obtendo a atenção da criança primeiro, a gente primeiro obtém a atenção, depois libera o material. Não dá para você liberar o material com o Joãozinho olhando lá para cima, ou de costas para você, num outro ambiente. Quer dizer, primeiro a gente precisa chamar atenção para o que vai ser feito, depois liberar a instrução ou oferecer o material que a gente está trabalhando, ou que a gente vai trabalhar. E você estabeleceu as contingências para o executar, quer dizer, a criança sabe quanto ela vai fazer, a criança sabe o que vem depois, você tem claro para você qual é o sistema de reforçamento, como é que você vai liberar esse reforço, qual reforço. Para algumas crianças, o fato de acabar ali já é reforçador. Para outras, a gente precisa ter um reforço muito forte, muito tangível, que precisa ser liberado de tarefa a tarefa. Para outras, a gente precisa estabelecer algum contrato para isso. É a cada 2, é a cada 3, é de vez em quando, é no intervalo mais fixo, é por resposta, a gente tem que planejar isso, porque primeiro eu vou fazer uma coisa mais fixa, depois eu vou para um esquema mais intermitente, que justamente para fortalecer, né, o comportamento ou a resposta que a gente quer. Então, pensem um pouco nisso também, tá? Será que eu estou dando número de tarefas suficientes? O cara já olha para aquele armário, já vê 500 coisas ali, ele fala, não. Já na primeira ele já desorganiza. Quem vai dizer isso para mim é a avaliação. A avaliação vai me mostrar justamente essa coisa, como é que ele lida com sequência, como é que ele faz antecipações, se ele sabe buscar o próprio material, se sou eu que vou servir o material para ele. Então, na nossa avaliação, a gente vai organizar isso, porque para cada indivíduo é um tipo de estrutura. Para cada indivíduo é um tipo de estrutura, inclusive física. Para alguns eu tenho que fechar o armário, para outros eu tenho que mudar de sala, para outros eu tenho que sentar na frente, para outros eu tenho que sentar atrás. Então, nós precisamos de um planejamento para isso. A beleza do planejamento é justamente essa, né? Saber quanto tempo eu tenho entre uma criança e outra, se eu estiver falando de terapias, para eu reorganizar essa sala, eu preciso ter esse tempo para dar uma mexida aí na estrutura do ambiente, fechar armário, tirar tudo que é bandeja, colocar só uma que vai ser colocada, trocar a mesa, colocar uma toalha em cima da mesa, quer dizer, é o próprio ambiente que vai precisar ser reformado
à medida que troca a criança também, né? Quem tem possibilidade de fazer isso em algumas, um ambiente, mais de um ambiente, ótimo, mas não é a realidade brasileira, né? Nossa realidade é uma sala para atendimento, então essa sala teria que ter um pouco mais de organização. E eu espero, de verdade, que a gente consiga resolver isso, né? Faz parte aí do nosso protocolo de resolução, como é que o que a gente faz para o ambiente voltar a comunicar com a criança de alguma forma, certo? Então, é nesse nível que a gente trabalha. A gente coloca um pouco, tira um pouco a culpa da criança, coloca a culpa no material e no procedimento. E normalmente é isso que vem acontecendo mesmo, certo? Então, vamos lá. Eu vou dar uma olhadinha aqui no que vocês estão falando, eu vou subir um pouco e vou ver o que as pessoas estão falando. E assim, eu vou discutindo o que vocês estão falando, tá? Então, muita gente falando boa noite, estou falando boa noite. A Fátima está dizendo o seguinte, vejo qualquer material plastificado sendo denominado de material estruturado. Realmente, Fátima, você tem razão. Plastificar não é colocar estrutura. Olhem bem isso. Plastificar é dar durabilidade a um material. Logo, um material plastificado não é sinônimo de material estruturado. Porque só plastificamos para ele durar mais. Só para isso que serve. Tanto é que muitos nem precisam de plastificação. Ele ajuda, ele fica mais bonitinho, ele tem uma cara de estrutura, ele tem uma cara de tite, mas o fato de plastificarmos qualquer coisa não dá para essa coisa a característica de estruturado, certo? O que dá característica para o material de estruturado é justamente a área de armazenamento, área de execução, instrução, clareza e organização visual. Isso sim caracteriza e define um material como estrutura. Então, se é um material que está todo bagunçado, sem estabilização, ele não tem estrutura. Ele é só um material, né? Então, entender bem isso para que a gente não caia no risco de achar que eu colocando as peças de um jogo de memória dentro de uma caixa, ela já está gerando estrutura. Ela pode não estar gerando estrutura. As peças de um material de memória, ela poderia gerar estrutura quando, por exemplo, deixa eu pensar, quando eu coloco as minhas peças dentro do meu potinho, as suas peças dentro do seu potinho, uma definição no meio para onde é que vão as peças da mesa e as que estão acabadas num pronto, por exemplo. Então, eu dou uma regularidade para isso. Ah, professor, mas isso é muito rígido para você que não tem o mesmo pensamento da pessoa com TEA. Para o TEA, isso dá organização, instrução e clareza. Então, não achem que é frescura, porque na sua ótica de não autista, pode até parecer que seja, mas é preciso se colocar no papel de pessoa com TEA. E a pessoa com TEA tem esse estilo e tem essa forma de aprender, onde a gente precisa modificar esses antecedentes para provocar aquela resposta que eu quero ver aparecer e considerá-la como mais forte, certo? Depois o pessoal continua dizendo, falando boa noite, boa noite, boa noite. A Sâmia está perguntando, boa noite, Sâmia. A Sâmia está perguntando, a reavaliação ideal ser realizada de quanto em quanto tempo? Depende, às vezes você vai fazer de 15 em 15 dias. Normalmente a gente revê objetivos quando a criança está empacando. Então, no meu protocolo lá, eu vou olhar e vou ver que ela não fez, não fez, não fez, não fez, não fez. Isso pode ser feito, inclusive, em um dia. Então, a gente prepara tudo legal, tudo bonitinho, e naquele santo dia, você começou a ver, fala, meu, tem alguma coisa errada? Porque ela, ó, errou, 3, 4 dias consecutivos, o cara só erra, alguma coisa não tá dando certo. Então, não dá para a gente dizer, faz a cada 2 meses, faz a cada 3 meses, tal. Mas se a gente puder pontuar, eu creio que se a gente tiver um monitoramento formal dessa criança, de 3 em 3 meses, a gente consegue manejar, até porque eu tenho que ter um tempo na intervenção, né? Entre uma avaliação e outra. Então, numa medida mais formal, se a gente fizer 4 avaliações no ano, por exemplo, ela pode ser suficiente. Só que entre essa e essa, eu preciso ter medidas. Então, as medidas, elas são diárias. A coleta de dado, ela é diária.
a transformação disso em algo maior, eu entendo até porque o pessoal não tem muito tempo para fazer isso, é que a gente reúne os dados desse período, depois reunimos o dado desse período. Mas é fundamental que a gente tenha coleta de dados todas as vezes que a gente estiver com a criança. Vamos lá. A Nayara está dizendo, quem você indica para fazer a apostila adaptada? Temos dificuldade de encontrar? Eu acho que é quem faz. Eu não indico ninguém, Nayara. Não sou a melhor pessoa, porque, na verdade, eu sou absolutamente contra esse tipo de comércio. Então, eu não tenho ninguém para te indicar e falar, olha, essa pessoa aqui vende um material super bom. Nunca na minha vida vocês vão ver eu indicar ninguém e nenhum site que vende material estruturado por todas as razões que eu estou falando com vocês. Primeiro, porque eu já fiz essa análise e o material estruturado que está à venda não é estruturado. Depois, porque não olha para o sujeito, olha para uma classe autismo, que para a gente não quer dizer nada. Depois, porque muitas vezes não olha para o objetivo, justamente por não ter avaliado a criatura, né? Eu não avaliei a criança, então eu não posso. Como que eu vou vender algo se eu não sei para quem é isso aí, né? Então, infelizmente, Nayara, eu não vou te indicar ninguém. O que eu sugiro é, e essa tem sido a minha resposta, a equipe que trabalha com a criança precisa se responsabilizar por isso. Não precisa ficar bonito, gente. Não precisa. Nós não queremos beleza, nós não queremos tudo esticadinho, nós queremos que seja funcional e que passe organização, clareza e instrução. Pode escrever à mão, pode arrancar uma folha, você não precisa ter uma plastificadora de última geração, você não precisa ter uma impressora que imprime 250 mil cores. Você tendo a ideia, o sujeito e o objetivo, você faz com um pedaço de papel higiênico. Você pega uma água que você acabou de beber, pega aquela garrafa e transforma ela num material. Tem que tomar muito cuidado com sites de vendas. Isso todo mundo aí já sabe que é o que eu sempre falo desde que eu me conheço por gente, tá bom? Então, o que eu sugiro é que as escolas se preocupem com material estruturado e abortem a ideia de apostila para crianças menores e mais severas e comecem a pensar em ajustes curriculares, porque isso é ajuste curricular. É você ver em qual grau, qual é o porte disso e trazer isso, inclusive, para o material. Porque existem crianças mais severas e crianças menorzinhas que nunca, jamais, naquele momento, vai dar conta de olhar para uma apostila, né? Então, há que haver uma alternativa metodológica e didática para chegar nessas crianças, certo? Então, infelizmente, na era não tem ninguém para te indicar, mas talvez as pessoas que atendam a criança poderão ajudar, que é o que de verdade a gente espera que aconteça, certo? A Aretusa quer saber se a live fica salva, vai ficar salva no Face do Falando, no Face do Forteia e no TV Forteia no YouTube, tá? Elas ficam todas lá. E ela continua, no início do atendimento, você sugere a quantidade de atividades independentes pode ser dada? Não entendi sua pergunta, viu, Aretusa? Mas o que eu sugiro no começo do atendimento? Você já mediu isso, porque a sua avaliação já te disse quanto tempo ele suporta em atividade engajada, e a partir da linha de base que você fez, de quanto tempo ele suporta, eu ponho sempre um pouco menos. Então, se ele consegue ficar lá, eu não vejo por tarefa, a gente vê por tempo, né? Então, porque algumas crianças ficam em 10 minutos, fazem 200 coisas, e algumas outras crianças em 10 minutos fazem 3 coisas. Então, na avaliação eu medi isso. Então, eu medi o quanto tempo ele consegue trabalhar, qual é a tarefa que ele já faz bem, masterizada, dominada, isso se ele fizer, porque existe um grupo de meninos que não vai fazer nada independente ainda, então ele não vai passar pela área independente, ele só vai fazer 1 para 1, até dominar o trabalho autônomo. A hora que ele dominou aquela resposta, ele passa a compor a área, um trabalho com independência, mas é óbvio, quem não tem o que é independente para mostrar, só vai mostrar o que depende de instrução. Então, a gente vai ficar com só instrução 1 para 1, certo? Então, eu não sei quantas tarefas, se foi isso que você está perguntando. Eu sei quanto tempo e quantas tarefas caberiam ali dentro. Pode ser uma de 5 minutos, como pode ser 10, como pode ser 8. Então, não tem um número
certo, né? E aí tem uma coisa importante que a Aretusa falou, que acho que é legal eu colocar. Às vezes as pessoas querem colocar 10 coisas numa estante que só cabe 5 cestas, por exemplo. Aí fica aquele montoado de coisa que não dá certo. Então, veja se a estante que você tem ou o armário que você tem comporta o número de tarefas que você vai colocar, tá? Parece besta isso, mas isso é real, tá bom? Obrigada, Verituza. A Fátima está dizendo, penso que a adaptação é única para cada indivíduo. Exatamente isso. Daí a dificuldade em generalizar essa criação. Exatamente. Não vejo que é dificuldade, Fátima. É impossível. É impossível você ter um site que venda material adaptado e que sirva. Eu não consigo entender como é que uma pessoa vai vender um negócio desse. Né? Isso pode ser um brinquedo, pode ser uma coisa, mas com cara de material adaptado, perde o conceito básico, perde os elementos principais, perde toda a fenomenologia da estrutura, o conceito máximo do que é material com estrutura, que é individualidade, justamente o que você está falando. Tá? Então, só existe adaptação se existe individuação. Quer dizer, se eu consigo personalizar o material. Na verdade, eles deveriam chamar materiais personalizados, porque eles são costurados no corpo da pessoa, né? Ele não é uma coisa individual para fazer só eu e ele. Ela é única, melhor do que individualizado. Talvez, acho que melhor assim. Deixa eu ver. Estou subindo um pouquinho, que eu já me perdi aqui, que todo mundo começou a escrever ao mesmo tempo. E aí ela continua, Aretusa. A criança sendo muito agitada, quantos você sugere? Não sei. Não faço a mínima ideia, Aretusa, você já sabe que eu falo isso. Uma, talvez. Uma ou 30. Depende. Eu preciso entender por que está sendo agitada. Que tipo de agitação que é. Se é sair correndo, se é se movimentar parada. Tem criança que não anda correndo, ela fica pulando no mesmo lugar. Tem criança que vaza. Então, eu preciso entender se vazar, entender essa agitação. Essa agitação está relacionada a quê? Porque, olha só, se é uma agitação ligada a sensorial, eu posso morrer de mudar ambiente, morrer de mudar demanda, morrer de mudar, e não vai funcionar. Então, aí eu tenho que entrar na combinação de fazer reforçamento diferencial de condutas incompatíveis ou de outras respostas, tem que escolher o que a gente vai usar, e aí eu vou oferecer outra coisa. Então, não vou ver quantas tarefas ele vai fazer. Talvez a gente precise pensar primeiro qual é a razão da agitação, que é a avaliação funcional do comportamento, entender da onde vem essa agitação. Aí a gente pode começar a combinar uma estratégia, né, a gente pode fazer várias atividades com troca atencional bem rápida, que é justamente para ele fazer uma, e migrar de uma para outra, né? Talvez possa ser isso. Como pode ser só uma, com um pouquinho de elemento ali, tira, vai para o lazer, volta de novo. Não sei, a gente faz essa avaliação a partir de cada uma das crianças, não tem uma regra, né, com relação a isso. O pessoal continua falando... Boa noite. A Tereza pergunta, numa sessão de 1 hora, quantas atividades? Não sei, não tem regra, gente. Não tenho ideia de quantas. Eu tenho criança que em 1 hora faz 50 coisas. Eu tenho criança vai ficar no 1 para 1, num pacote de ensino de um determinado comportamento e conseguir fazer 3 blocos de 5, 6 tentativas, por exemplo. Então, quem vai definir isso é só a avaliação, né? Então, não sei dizer quanto tem. Às vezes, o que as pessoas fazem é quebrar 1 hora em pedaços. Então, quebra em quartos, né? Então, pega esses primeiros 15 minutos, os outros 5 minutos. Filho, vem cá. Peraí, gente. Filho, traz um pouco d'água para mim, por favor. Desculpa, gente, preciso de água. Então, os primeiros 10 minutos, depois os outros 10 minutos, os outros 10 minutos. Então, a gente tem, em meia hora, a gente teria 3 blocos de 10 minutos. Na última meia hora, 3 blocos de 10 minutos. Quanto cabe em 10 minutos? Porque aí eu vou ter 6 blocos de 10 minutos em 1 hora. Quanto cabe dentro de 10 minutos? Recorta 10 minutos isolado, vê o que acontece em 10 minutos e depois multiplica por 6. Pode ser uma tendência, né? De você ter primeiro recortes de 10 em 10 minutos, para depois transformar isso em 1 hora. É assim que a gente faz. Pode ajudar muito assim também.
Como devemos apresentar uma atividade? A Tereza quer saber. Não sei também, porque no protocolo de apresentação das tarefas depende do nível da criança. Tem criança que eu vou apresentar na própria apostila, que ela vai dar conta. Tem criança que eu vou apresentar dentro de uma caixa de sapato. Tem outras que eu vou colocar num álbum. Tem outros... Porque isso é o item forma de apresentação. Tem vários elementos que a gente vai olhar no protocolo de material. Um deles é a forma de apresentação. Essa forma, ela vem como? Vem em caderno, vem em livro, vem em pasta, vem em bloco, vem em álbum, vem em caixinha, vem numa cesta, eu não sei, porque isso é ambiente físico. A forma é ambiental. O que está dentro da caixa é que é o conteúdo do material que a gente está fazendo. Então, depende de cada criança. As mais concretas precisam de elementos mais concretos, 3D. Aquelas que já fazem as discriminações mais superiores, elas dão conta de seguir um livro didático. Então, é o momento da criança de avaliação e nível de discriminação, que relações ela já sabe fazer, que definem que material é que eu vou apresentar. A Josi está dizendo, boa noite, Josi. O melhor é o profissional que atende fazer o material estruturado. É o que a gente faz. Quem está atendendo a criança faz o material. E a escola que está atendendo a criança que faz o material. Obrigada, filho. Eu também acho que é melhor. Por quê? Porque eu conheço a criança. Eu sei que se eu falar, eu não posso pôr isso aqui nunca, que ele nunca mais na vida vai querer fazer. Ou eu não posso colocar essas coisas penduradas aqui, porque ele vai ficar olhando para essas bolinhas. Então, porque eu avaliei e porque eu estou junto com ele nas minhas intervenções. Então, é por isso que a gente tem que destinar um tempo para fazer material, certo? A Miriam está dizendo que cada caso é um caso, é verdade, está no senso comum isso, mas isso é real, né? Tem que pensar individualmente. Patrícia está dizendo, está agradecendo por espaço, acho muito importante ter coleta de dados todas as sessões, e usar os protocolos de avanço, também acho. A gente não pode esquecer que existem... Por isso que em alguns lugares tem prontuário, tem pasta de aluno, tem não sei o quê, mas a gente precisa sistematizar melhor esses dados. Eu vejo que o nosso grande erro, o nosso grande problema aqui no Brasil é não sistematizar os dados que a gente tem. Então, a gente precisaria começar a rever um pouquinho isso, transformar isso mais objetivo, né, nas coisas que a gente está fazendo. A Bárbara está dizendo, não precisa ser lindo, mas funcional. Que seja feito para cada um. É isso aí. Também sou contra atividades sem uma avaliação individual. Na verdade, é o que está na literatura, né? A avaliação é o que define o que a gente precisa fazer daqui para frente. Patrícia, de novo. Professora, e com relação à escola, de quem é a responsabilidade de elaborar e fazer o material? Da escola. Fica um jogo de empurra-empurra? Fica. Responsabilidade é da escola. A escola é material didático. Material didático é responsabilidade da unidade escolar. É responsabilidade da sala de AE para a criança que vai no AE, tá? Então, não tem tempo para fazer, não dá para fazer, não sabe fazer, busque ajuda, desenhe a ideia, que isso pode acontecer, tá? Eu mesmo faço isso, eu não tenho tempo mais para sentar e ficar recortando, ir lá na plastificadora e plastificar. Eu ponho a ideia, eu jogo o que eu quero fazer, eu rabisco o que precisa ser feito, e eu tenho as minhas estagiárias que põem a mão na massa. Lembre-se sempre, gente, que material estruturado, confecção de material estruturado, segue os mesmos níveis do que a gente faz com arquiteto, engenheiro, pedreiro e decorador. Então, arquiteto e engenheiro fazem todo um planejamento. Existe uma diferença entre o que o arquiteto faz e o que o engenheiro faz, vocês sabem. Daí vem o pedreiro. O pedreiro vai pegar a mão na massa, vai pegar tijolo por tijolo e vai construir. Se eu quiser depois pôr um papel de parede, eu chamo decorador. O que eu vejo é que muita gente que faz material estruturado só pega a parte decorador e faz um monte de decoração, como se quanto mais enfeitada a tarefa tiver, mais bonito é. E é mais brega, mais feio, fora do propósito. É justamente o contrário que a gente quer fazer. Então, obedecendo isso, você pode planejar, a professora pode planejar o que vai ser feito, pode rabiscar que estrutura a gente vai colocar, ou que parte dessa apostila a gente vai tirar, e alguém faz. As mães hoje estão dando um show com material estruturado, gente. Eu estou vendo cada coisa que as mães estão fazendo a partir das ideias que a gente dá, sensacional.
Quer dizer, muitas mães não sabem nem ligar uma plastificadora, mas sabem pegar um durex e passar em cima, se isso for preciso. Né? Então, aproveitar a mão de obra que a gente tem. Hoje em dia, a gente tem bastante ajuda nesse sentido. Então, Patrícia, é da escola a responsabilidade de oferecer material para o seu aluno. Não importa se é escola pública ou escola privada, certo? Ana Paula está dizendo, quem ainda não fez o curso TEACH, sim, o curso está lá no Fortea, tem um desses. Um dos cursos do Fortea é esse que a Ana Paula está falando, que é Conceitos Básicos. Obrigada, Patrícia. A Aretusa está dizendo, cada material deve ser estruturado de acordo com cada necessidade. Isso mesmo, exatamente isso que a gente está falando. A Josi está dizendo, tenho estudantes que fazem 7 atividades, 1 para 1, durante o tempo do atendimento. Eu também tenho crianças que fazem 7 a 10 coisas no momento, no aprender, que a gente chama que é 1 para 1. Mas eu tenho criança que faz uma única habilidade na sessão inteira, em várias tentativas, né? Então, a mesma habilidade em várias tentativas. Depende muito da criança, do que a gente quer olhar, né? Porque se você quer, por exemplo, que ela senta, o alvo daquele momento é o comportamento sentado. Não importa fazendo o quê. Se você quer que ela faça, não importa se em pé ou sentada, muda o seu objetivo. Né? Então, você tem que ver o que você quer. Você quer a habilidade de selecionar 10 cores, ou você quer comportamento de sentar? Porque se você quer habilidade de discriminar ou emparelhar 10 cores, ela pode fazer de pé, concorda? Concordem. Agora, se você quer que ela sente, ela pode fazer qualquer coisa. Então, a definição clara do seu objetivo define o que você vai fazer. Por exemplo, executar a atividade tal, emparelhando, pareando, chame como quiser, 10 cores com seus respectivos objetos, sem levantar da cadeira por tantos minutos, ou permanecendo sentado, que é melhor, por 10 minutos. Então, eu tenho os 2 objetivos que serão percorridos. Tudo vai do objetivo, porque se eu falho no objetivo, eu falho na forma de eu avaliar também. Patrícia está dizendo, faça o curso Materiais Estruturados, tudo isso tem no Fortea. Os cursos é legal. Vamos lá. A Rosângela está dizendo, boa noite, Rosângela. Que orientação pode me passar a respeito de uma criança chegar ao atendimento com comportamento disruptivo, grito, choro, agressão, e o comportamento dura em torno de 30 minutos. Então, depois dos 30 minutos, se acalma e realiza todas as atividades estruturadas. Devo continuar com o atendimento mesmo o início sendo dessa maneira? Sim. O que eu vejo, Rosângela, é que esse cara aí está com problema de transição. Então, prática baseada no antecedente. Vamos ver. Como que foi a saída de casa? Se ele sabe para onde ele está indo, eu colocaria um objeto de transição. Porque se tem esse perfil aí, não é um menino com altíssimo funcionamento. Senão resolveria de outra forma. Se está precisando resolver dessa forma, é porque ele tem ainda uma coisa mais concretona e aprendeu, de alguma forma, que o choro, o grito, o bater, libera ele da tarefa. Se você não atendê-lo, você continua ensinando isso para ele. Tudo bem, pode chorar 30 minutos que a gente vai embora. Ou tudo bem, chore 20 minutos que a gente vai embora. Então, o choro não é contingente por parar de trabalhar. O que eu faria é tentar arrumar uma forma alternativa para ele mostrar o que é para fazer, ao invés de chorar. Então, não te entendo batendo a cabeça, eu te entendo se você mostrar para mim. E mostre isso para ele. Então, a avaliação dele vai te dizer qual é o sistema de apoio visual que você poderia colocar e provocar mais previsibilidade para esse menino aí. Ele está me contando que ele está meio avulso, assim, e também está me contando que ele aprendeu que o choro libera ele, então, fuga e esquiva. Então, para evitar alguma coisa, eu começo a chorar, porque ele já deve ter recebido esse reforço, e deve ser muito constante. Então, eu tentaria mudar a transição para ele entrar, começaria já buscando ele lá fora, com algo que ele vai usar. Então, se você vai usar, por exemplo, um Lego, já vai lá fora buscar ele com uma peça de Lego. Entrega o Lego para ele lá na sala de espera, venha com ele, Lego ou qualquer coisa, estou dando um exemplo, qualquer coisa que ele goste demais, tá?
E esse Lego já leva ele para a mesa onde os outros Legos estarão. Ele não vai ter muito tempo para pensar que chorar vai me fazer ir embora, que chorar... E você já engaja nisso, já deixa todos os materiais organizados. Chorando ou não, a tarefa ela vai acontecer. Porque você não determinou no seu objetivo trabalhar sem chorar. Quantas vezes na sua vida você não fez coisa chorando, Rosângela? Eu já fiz. Muitas vezes, digitando, chorando, sofrendo, mas tomando banho. A gente faz essas coisas. O que ele não pode continuar entendendo é que choro, grito e agressão libera da tarefa que ele deveria fazer. Então, tente mudar a tarefa. Vamos pensar na tríplice contingência. Vamos pensar no antecedente, vamos pensar no consequente, porque a resposta você já sabe, que é chorar, gritar, nananã. Tenta fazer uma avaliação funcional aí, para ver qual é a função desses comportamentos disruptivos. A partir do entendimento da função desse comportamento de chorar, ele chora, grita e bate para quê? O que ele ganha com isso? Aí a gente volta a conversar. Fiz só uma análise breve, sem nunca ter visto da pessoa, certo? Valeu, Rosângela. A Mônica está dizendo, oi, Mônica, eu te vi dançando na internet. Professora, tenho crianças que hiperfoco números. Tento adaptar os materiais, encaixando os números nas atividades. Isso. No entanto, é importante a gente lembrar que a gente tem um item no nosso planejamento que chama ampliação de repertório. Números é legal, ele curte para burro. Na verdade, ele curte números por não curtir outras coisas. Ele gosta de ficar mexendo com os números porque não sabe fazer outras coisas. Então, é muito importante manter o interesse, mas abrir espaço para novos repertórios. Então, tente encontrar alguma outra coisa alternativa, até que envolva números, mas não exclusivamente números, para ter um plano B, muitas vezes. Porque chega uma hora que crianças, amigos, vão pensar em coleguinhas, ninguém vai ficar mais querendo contar 2, 4, 6, 9, ficar olhando para número, olhando para a letra, ficar falando cores em inglês, isso é chato para burro. E aí, essa parte social, funcional, que parece ser muito legal, porque as pessoas falam, nossa, ele sabe números em inglês, ele sabe os nomes dos animais em francês. Putz, isso não quer dizer nada, porque essa comunicação não é nada funcional, é só um som diferente, estereotipado, porque é diferente daquele da nossa raça, da cultura que ele vive. Por isso que eles gostam, né? Não é que sabe inglês. É diferente, soa diferente, então isso cabe mais aqui dentro, tá? Então é legal manter os números, mas eu também provocaria um pouquinho de repertório ampliado aí para esse menino, certo? A Tereza está dizendo, no Forteia vocês têm protocolo de aplicação das atividades? Tem, se você ir no curso, eu não me lembro se é no de materiais ou no de avaliação informal, acho que no de materiais, tem o protocolo de segmento ali, tá? Deixa eu ir lá. Subir um pouquinho. Nossa, de repente sobe tudo, gente. A Ana Paula está concordando que tem mães que fazem material, isso é verdade. Aproveitem essas mães, as mães estão dando, ó, gente, show de bola. Um beijo para as mães que estão aqui me assistindo. A Flávia está dizendo, boa noite, Flávia. Gostaria de saber o que você acha do uso do notebook para criança de 8 anos realizar as atividades. Primeiro, qual criança? Primeira coisa. Tenho uma paciente que a escrita envolve um custo muito alto e ela funciona muito bem realizando as atividades de forma digitada. Além de adaptadas, as atividades apresentadas pelo computador são muito bem mais produtivas. Se ela já sabe escrever e o uso do notebook é só uma alternativa à grafia não usando lápis, tudo bem. Agora, se ela está aprendendo, eu tenho uma ressalva. O uso do computador, o uso do laptop, de tablets, eles são muito, muito poderosos quando a criança já tem repertório anterior, comportamentos pré-requisitos para uso deles. Se é uma criança que não tem, só fica olhando o movimento, fica olhando a bolinha cair, ou até arrasta um pouco, faz algumas coisas, mas não generaliza isso pro material em si, eu não usaria. Eu usaria qualquer equipamento apoiado em tecnologia, que são práticas baseadas em evidência, porque, e olha só, e por ser uma prática baseada em evidência, se você olhar lá, apoio da tecnologia, ela é uma prática evidente, mas a pessoa precisa ter pré-requisito para usar essa prática, senão não vai funcionar. Então, eu acho que é importante, mas eu não faria jamais, em tempo algum, o uso do notebook como único recurso para essa menina. Nunca. Eu usaria como um recurso adicional, mas não como
exclusivamente o material de trabalho dela. Então, em algumas coisas, ela pode tranquilamente responder sem ter que escrever uma única palavra. Porque se ela já tem o comportamento de abrir o computador, por exemplo, ela tem o comportamento de triar alguma coisa e colocar. Então, eu mesclaria as atividades dela que estão no notebook com atividades onde ela não precisa escrever, mas ela pode selecionar, classificar, formar grupos, tá bom? Eu mesclaria um pouquinho, eu não deixaria tudo na mão do computador, não. Espero ter respondido, tá? A Lu tá dizendo, boa noite, Lu. Quanto mais decoração no material, mais elementos concorrentes irão ter. Verdade. Um dos erros recorrentes nesses materiais que são vendidos por aí. Verdade. O ideal é aprender a confeccionar. Verdade, concordo com você. Tenho absoluta certeza disso também, Lu. Ana Paula diz, pode usar um objeto que ele goste para que esse início seja atrativo e cause menos comportamentos disruptivos? Cuidado com isso. Objeto de transição não é reforço. Objeto de transição é só um objeto que vai me levar do ponto A ao ponto B. Não é seduzir a criança. Eu não vou lá e falar assim, por exemplo, olha o batom, igual aquelas cobras, aquela coisa de hipnotizar, sabe? Falar, venha, venha. Eu não vou fazer isso. Eu vou pegar um objeto de transição, transicional. De preferência para essa criança, pelo que você colocou, eu pegaria um brinquedo, um jogo de interesse, e uma peça desse jogo é que sai e que vai buscar ele lá. Eu não usaria nenhuma sedução nesse sentido, porque aí eu perco um pouco o sentido do reforço. Se a gente guarde isso que ele goste muito para reforço, e o reforço vem depois do comportamento e não antes do comportamento. Se eu apresento um chocolate antes dele entrar, eu já estou liberando o reforço antes dele oferecer o comportamento que ele precisa comportar para receber o reforço. Então, pode ter uma confusão entre objeto de transição e reforço, tá? Pegue algo legal, mas que não seja tão poderoso quanto o reforço, porque o reforço vai ser servido a ele depois que ele entrar e ficar tanto tempo sem chorar, por exemplo, né? Ou a cada X tarefas que ele fizer no planejamento que você tiver, tá bom? Ótima pergunta, Ana Paula, porque acontece muito isso, tá? As pessoas seduzirem o cara com reforço, né? Aí é sacanagem com o cara. Muito bem. O pessoal está dizendo boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite para todos. Nós já estamos acabando, nós só temos 5 minutos. Se alguém tiver mais alguma perguntinha, vocês coloquem aí, espero ter respondido. Então, para a gente fazer um pouco de revisão aí do contexto, avaliar, intervenção, reavaliar e confeccionar. Se o material está fracassando, se a criança não está fazendo, provavelmente é o material que está fracassando, o procedimento que não está dando certo. Fazer uma revisão nessas coisas todas. A Carmen tem uma pergunta. Não. Parabéns, você... Não é. Ela só está elogiando. Obrigada, Carmen. Obrigada mesmo. A Aniele que tem uma pergunta aqui. Olá, Aniele, você está boa? Para o aluno que está com diversas disciplinas no ensino à distância, como auxiliar sem maquiar o aprendizado? Você não vai maquiar o aprendizado, porque o aprendizado em si, eu sinto muito informar, mas não vai acontecer como aconteceria em outras situações. Talvez quebrar essas disciplinas em pequenas porções, dividir melhor o horário da criança, estabelecer o mínimo necessário e não o pacote todo que é feito para criança. Agora vem esse lance, né? O que a gente está vendo hoje em dia, com o ensino à distância para autistas, a gente tem reflexo da falta do PEI, né? Porque se a gente tivesse um PEI para todos eles lá atrás, hoje era só dar uma alternativa ao PEI. Mas como a gente não tem nem PEI, como é que eu vou ter alternativa? E aí, como quiseram fazer um monte de estratégias de adaptação para algumas crianças, sem saber exatamente o planejamento que era feito antes, porque não tem planejamento. É raríssimo encontrar uma escola que pegou o planejamento, olhou o planejamento, transformou o planejamento para a aula online ou para atividades que não precisa ser online. Tem um monte de crianças que não vai dar conta do online, precisarão ser dispensadas dessas aulas online. É hipócrita acreditar que esse cara vai ficar olhando para o computador, né? Porque por ele não ter comportamentos
pré-requisitos para isso, então ele precisa de outras alternativas que combinem com o comportamento que ele tem, porque não dá tempo de eu instalar comportamentos novos, a aula já está acontecendo, então a gente tem que baixar a expectativa da aula para baixar no nível de entendimento da criança, né? Então, eu quebraria isso em pedaços, pegaria só um mínimo, atingiria esse mínimo com critérios, estabelecer o que é que ele precisa fazer, qual é a porção do dia que ele precisa fazer, e organizaria melhor isso. A Adriana está dizendo, boa noite, Adriana. Fale um pouco da dificuldade da mãe quando o filho está com comportamento inadequado e precisa tirar do contexto. Eu não sei que mãe que é essa, mas se eu pude entender um pouquinho do que você está dizendo, isso que você chama é uma técnica, é uma estratégia baseada em evidência que chama redirecionamento de resposta. Quando a criança tem um comportamento ruim e aquele comportamento ruim tem que dar a vez para um comportamento bom. Então, isso acontece muito com quem é muito sensorial, quem tem comportamentos disruptivos do tipo agressão, etc. O senso comum, a moçada fala, muda o foco, é assim que a gente escuta. Na verdade, a técnica isso se chama redirecionamento de respostas. Trazer para um outro contexto, trazer para uma outra situação, não reforçar. Aí a gente pega uma outra estratégia que se chama reforçamento diferencial, quer dizer, aquele comportamento que eu não quero ver não vai ter consequência, e aquele comportamento que eu vou fazer emergir, porque eu tenho que fazer aparecer uma coisa boa, esse é que vai ser o reforçado. Qual é a tendência? O comportamento ruim começa a diminuir, e aquele que veio na alternativa junto, então eu vou selecionar o que eu vou usar, né? Normalmente, para esses comportamentos, a gente usa o reforço diferencial de condutas incompatíveis, comportamentos incompatíveis, junto com o redirecionamento de resposta. Enquanto ele está sendo redirecionado, eu estou reforçando o comportamento alternativo incompatível ao comportamento de chorar. Assim, a gente consegue diminuir o comportamento que não presta, fazer aparecer um comportamento novo que vai ter muito mais consequência para ele. Então, de uma forma bem breve, o cara tá berrando, gritando, nananana, a gente vai arrumar uma alternativa mais legal para ele fazer funcionalmente um comportamento bacana, que seja, ensinar algo novo para ele, para não gritar mais, então talvez balançar a cabeça que não, me entregar uma coisa, um álbum de escolha, eu tenho que entender primeiro que comportamento disruptivo é esse, esse choro vem por quê? É para fugir da demanda, é por conta do barulho que ele causa em mim, é para demandar atenção, para pedir coisas, para fugir de coisas. Eu só vou saber qual estratégia eu vou usar se eu sei a função desse comportamento. Não dá, porque não é a mesma estratégia. Porque quem grita para ouvir o som tem um tipo de intervenção. Quem grita para fugir da tarefa é outro tipo de intervenção. Então, eu preciso fazer o que a gente chama de avaliação funcional do comportamento e daí fazer o levantamento dessas possibilidades, tá? Se eu conseguir te ajudar. Vamos terminando aqui, vou ler o que a Aline está falando. Olá, Aline. O aluno que precisa da plataforma da professora, desculpa. O aluno que precisa da professora do lado para copiar do quadro ou para fazer atividades de registro, em uma turma com 21 alunos, qual procedimento posso utilizar? No momento que é para fazer, e se ele fica com os objetos nas mãos, faz sons com a boca, imita os colegas professores. Primeiro, eu tenho que entender que contexto isso está acontecendo. Se for só essa professora, com 21 alunos, e mais um menino TEA, coitada dessa professora, vai internar semana que vem. Porque eu não consigo enxergar instrução individualizada, um para um, aprendizagem sem erro, nesse contexto, né? Então, a criança vai errar, a criança vai ser reforçada pelo erro, e aí nós vamos ter que ficar corrigindo erros e ela vai aprender errado. Primeira coisa. Se ela precisa do apoio da professora, significa que é uma aprendizagem com dicas. Eu não sei se é a presença física da professora que está do lado ou a dica que ela vai dando para essa criança para ela cumprir com a tarefa. Se for a dica, eu tenho que ver que essa criança está ficando dependente da dica. Eu preciso esvanecer a dica. Eu não sei se eu tenho que esvanecer a presença da professora ou eu não sei se eu tenho que esvanecer a dica que ela está dando. Preciso entender, e aí teria que ser feita uma análise para entender que tarefa que é, se ele precisa copiar da lousa,
Se ele tem que copiar do quadro, você pode pular essa etapa e já oferecer cartelas para ele copiar diretamente dele. O caminho que ele vai fazer é muito mais rápido do que esse caminho. Então, adaptar material. Então, eu não sei se ele tem que copiar do quadro, entendeu? A avaliação é que vai dizer, o nosso planejamento é que vai dizer. O que eu costumo ver é que muitas vezes, melhorando essa forma de apresentar a instrução, melhora o comportamento. Então, tente, ao invés de fazê-lo copiar do quadro, já oferecer o que ele vai copiar em pequenos pedaços que ficam perto dele. Talvez isso já possa ajudar. Então, ele continua com uma dica que não é a dica física da professora. E ela só vai ali de vez em quando para dar um monitoramento. Eu teria que entender melhor como que está sendo feito esse sistema de dicas. Ou se é só a presença física da professora. Não consigo vislumbrar esse cenário, Aline. Mas se você está me dizendo que no momento que é para ele copiar, ele fica com objetos na mão, faz sons com a boca, eu não sei se é para ele copiar. Talvez o planejamento dele teria que ser outro. Porque se ele tem esses outros comportamentos alternativos aí, talvez ele está gastando um tempo produzindo outras coisas, e não o comportamento que ele precisa ver. Teríamos que analisar caso a caso, tá? É a contribuição que eu consigo dar, assim, olhando de fora, tá? Daí o pessoal tá falando, oi, boa noite, Priscila, boa noite todo mundo. Aretusa fala, já presenciei o uso de um chaveiro de comunicação enorme, não achei legal. Você indica um padrão de tamanho? Não. Talvez tivesse sido algumas cartelas um pouco maiores, se a criança tem aí uma baixa visão, por exemplo, ou se ainda precisa de uma dica muito mais forte. Não existe padrão de tamanho nenhum para montar cartelas, nenhum de comunicação. O que a gente sugere é que essa cartela, que era enorme, comece a ficar menor, ou seja, a dica comece a esvanecer. Eu já vi vários cartões de comunicação que medem 2,5 por 2,5, uma coisinha desse tamanho assim, bem pequenininha, né, que fica, inclusive, dentro da blusa dele, aqui dentro. Então, quando ele quer falar alguma coisa, ou ver alguma coisa, ou pedir alguma coisa, algumas ficam aqui dentro. Então, é bem disfarçada, não precisa sair com uma panela pendurada no pescoço, né? Tentar dar uma organizada nisso aí. Então, Aretusa, não tem tamanho nenhum, tá bom? Você pode pôr o tamanho que você quiser, desde que não deixe muito estereotipado o uso disso. Né? Hoje a gente já tem alternativas para melhorar isso também, tá bom? Eu também não gosto de coisas muito estereotipadas, assim, em cima da criança. Então, tá, deixa eu ver. Aqui, deixa eu subir. Ana Cláudia, boa noite. Você indica algum protocolo de avaliação para uso no contexto escolar? Depende da idade, depende de o que você quer medir. Né? Se você quer medir habilidades, por exemplo. Crianças até 6 anos, guia portas é bem legal. Se você quer medir comportamento verbal, VibMap. Se você quer avaliação de perfil psicoeducacional, PEP, que são formais, né? E a gente tem medidas informais, que são protocolos de avaliação informal, onde levanta o que se espera, comportamentos mínimos para a pessoa, e você vai avaliando em cima desses padrões, de acordo com o que você experimenta e com o material que você mesmo tem, né? Então, existem algumas coisas que são padrão, independente se você está na escola ou se você não está na escola. É o levantamento de habilidades que podem sugerir algumas coisas, né? Acho que é legal. A Aniele está dizendo que o Estado apenas cobra e desconhece o PEI. Concordo com você. A Josiane está dizendo, uma criança com diagnóstico de autismo, deve ser, com prognóstico evolutivo, pode ter como comorbidade o TDAH? Pode, tá? Mas é muito raro. Isso acontece, quer dizer, é raro, no sentido das pessoas acharem que o cara é agitado porque tem TDAH. Critério diagnóstico para TDAH é de acordo com o que está previsto como critério diagnóstico para TDAH. E critério para autismo é previsto para os critérios diagnósticos de autismo. Por acaso, ele pode ter esse eixo preenchido e esse eixo preenchido. Não é o fato dele ser agitado que vai dizer que ele é TDAH. Então, diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade em meninos severos, a gente não sugere que seja feito.
porque você não sabe até onde vai, né? E você tem que olhar, Josiane, boa pergunta sua, quais são os critérios de exclusão para o TDAH? Porque existem critérios de exclusão para o autismo. Não é autismo quando acontece isso, isso e isso. Está lá no CID, né? O CID que fala isso. Se você pegar critérios de exclusão para TDAH, não pode ter isso, inclusive um transtorno do desenvolvimento. Então, não dá para considerar comorbidade todas as crianças que são agitadas ou desatentas, certo? Parece que existe mais comorbidade com TDAH com meninos sem deficiência intelectual. Quando entra a deficiência intelectual, tem uma confusão diagnóstica aí, tá? A gente tem que ter muito critério, senão é mais fácil, é como se doesse menos para algumas mães, muitas vezes, eu já experimentei isso várias vezes na vida, falar que ele tem TDAH é melhor do que falar do que ele ter autismo, por exemplo, né? Tô bem, minha gente. O pessoal tá comentando, conforme vocês estão vendo aí, tá? E aí, eu acho que eu vou terminando, viu, gente? A gente tem aí um tempinho para ver. Eu vou colocar aqui, as pessoas me perguntam deixa eu achar aqui onde tá. Aqui, vou criar um banner, vou colocar o site do Fortea para vocês entrarem lá. Muita gente já sabe, muito aluno meu já está aqui, já está vendo o Fortea. Até o dia 5 de junho, tinha esquecido disso. Vou me falar agora aqui. Já da 5 de junho, o curso de materiais estruturados, ele está com 70% de desconto. Então, pode ser que ajude muito. As pessoas entram lá, colocam esse código que eu vou colocar aqui, vocês vão escrever materiais 2020, lá no carrinho de compra. Então, entra lá no Fortea, entra lá no curso materiais, coloca que vai comprar, depois tem um campo para você colocar um cupom de desconto. Se você colocar esse materiais 2020, ele desce para 50 e... Eu não vou lembrar quanto ele custa agora, mas ele não é caro, é baratinho, a gente pode pagar. E aí, clica no botão aplicar. Então, se não clicar no botão aplicar, ele não gera o desconto automaticamente para você seguir para frente. Você vai pagar os R$ 199,80. Mas calcule aí, o valor real dele menos 70%. Acho que vai dar 50 e pouco, não me lembro. É bem legal isso, porque de vez em quando o Fortea faz essas coisas, tá bem? E tem dado muito certo, as pessoas estão curtindo muito. Uma outra coisa que eu queria falar aqui antes da gente terminar é que no dia 6 de junho, sábado que vem, nós temos um curso sobre o TEACH, sobre os conceitos básicos sobre o TEACH, no dia 6 de junho, ao vivo, então é no sábado à tarde, nesse sistema que a gente está fazendo aqui, da 1 às 5 da tarde. E o único pré-requisito que eu estou pedindo, primeiro, é comportar todo mundo na sala, mas eu sei que ainda tem umas 5 vagas, e é que tenha feito algum curso anterior do TEACH. Qualquer um, pode ser da Fortea, pode ser presencial, nos últimos 5 anos. Porque é importante a pessoa ter um background anterior para saber do que a gente vai falar. Porque a maioria das coisas que a gente vai conversar é em cima de protocolos novos de intervenção. Tem uma revisão sobre os elementos do TEACH, mas a gente vai falar mais sobre o processo de intervenção. Protocolo de segmento de agenda, protocolo de segmento de sistema de trabalho, protocolo de ensino 1 para 1. Então, a pessoa tem que conhecer um pouco do que aconteceu lá. E se quiser, ao longo da semana, correr um pouquinho, ainda dá para fazer o curso de conceitos básicos do Fortea, que também cai no valor também. Tem um cupom para o que é TEACH, se alguém quiser fazer um dos conceitos básicos, mas precisa estar atrelado ao curso. Dá um alô para mim que eu passo o nome do cupom dos conceitos básicos, tá bem? Então tá, minha gente. Então eu vou dizer para vocês que foi muito legal estar aqui com vocês de novo e espero que a gente possa continuar conversando. Estou às ordens, gosto muito de bater papo com vocês. E o que precisarem, vocês só me avisam, me dê um alô, que eu estou sempre por aqui. Tá bem? Então, um beijo para todos. Entrem lá, fortea.com.br, acione o nosso sininho lá do YouTube, fique em cima da gente. Tem um monte de coisa legal aí do Fortea vindo para vocês, no YouTube, inclusive no TV Fortea, tá bem? Então, um beijo para vocês, boa noite, fiquem bem, bom resto de domingo. E o que precisarem, me dê um alô. Falou, eu vou terminar aqui a transmissão, tá bem? Beijo para vocês, até já.